A Bianca, bem recente, domingo, trouxe uma palavra de exortação também, que nós devemos sacrificar a nossa carne e dar liberdade para o Espírito. Quem estava aqui viu, foi tremenda a pregação. E muitas vezes as pessoas estão fazendo ao contrário, estão dando liberdade para a carne, estão sacrificando o Espírito de Deus. Também a outra Bianca, que é a primeira vez que ela pregou, que é a Bianca Araújo, ela trouxe uma mensagem sobre o vale de ossos secos. Olha como o Senhor tem falado. O Reinaldo trouxe recentemente também sobre relativismo moral versus cristianismo. Daniel Diniz, arrependei-vos. Não são palavras que o Senhor tem ministrado nesse altar, que tem alertado a sua igreja. Se atente, irmãos, porque aqui nós não estamos aqui para pregar o que você quer ouvir, mas o que você precisa. E é isso que você precisa, é isso que eu preciso. Nos tempos que nós estamos vivendo, está difícil. Então eu queria que vocês abrissem suas Bíblias. Lá em Mateus, capítulo 13, eu trouxe... eu vou ler na palavra, e vocês acompanham no telão, que eu trouxe ela ilustrada. Mas está aqui na Bíblia, viu? Eu tirei daqui, viu, irmãos? Eu que preparei o slide. E nós vamos ler duas parábolas. Nós vamos ler primeiro a do semeador, que vai do 1 ao 9. E depois nós vamos ler do 24 ao 30. Os irmãos encontraram? Colocar aí. Só repete Mateus 13, né, pastor? Isso, Mateus 13. Na mesma parábola, no mesmo capítulo de Mateus 13, vocês vão ver 4 parábolas. A do semeador, a do joio do trigo, a do grão de mostarda. Tem várias, tem mais. Do tesouro escondido, do fermento. O Senhor fala, através desse texto, muitas parábolas. Então o 13 diz assim, acompanhe. A parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, o outro 60 e o outro 30. Agora vamos para o 24, que é a parábola do joio. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que então tem joio? E ele lhes disse: um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixar crescer ambos juntos até a ceifa. Então
por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Glória a Deus por isso. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração e eu tenho certeza que vai tocar no teu coração, amados, porque o Espírito Santo do Senhor está aqui e é Ele quem prepara o coração. Amados, todos os dias quando nós acordamos, todos os dias o Senhor nos dá uma nova chance de vida. Eu agradeço. Todas as vezes que eu levanto, eu agradeço a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia. E que nós podemos escolher viver aquele dia para semear amor, esperança ou semear rancor e ódio. E nós temos visto que a humanidade, o mundo no sentido geral, tem escolhido a segunda parte, a pior parte. Em vez de semear amor e esperança, está semeando rancor e ódio. Você que escolhe se você vai trazer uma palavra de ânimo para alguém ou de desânimo. Então, quando você acorda, Deus te dá uma oportunidade para você viver da melhor forma possível, de acordo com a vontade dEle. Então, todos nós aqui na terra somos semeadores, ou do bem ou do mal. É a lei da semeadura, amados. Talvez essa seja a lei que mais se encaixa do nosso dia a dia, porque nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando. De uma forma ou de outra, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E hoje o tema da mensagem é: quem somos nós na seara do Senhor? Quem sou eu na seara do Senhor? Quem é você na seara do Senhor? O que é que você tem plantado? O que é que você tem semeado? Irmãos, o que é seara? Eu fui procurar no dicionário, eu sabia, mas eu fui procurar porque eu queria algo assim, para trazer para a igreja. Olha, o que é seara? Seara é um campo semeado de cereais ou de outros frutos, e também uma pequena extensão de terra. Então isso é seara. E nos textos bíblicos, a palavra seara, ela é usada para falar sobre lavoura. Todo agricultor sabe que uma semente lançada na terra, ela vai produzir, talvez em dias, meses, anos, eu não sei, acho que tem semente que a gente planta que demora até anos para nascer. Mas ele sabe que se ele plantar, ele vai colher. E sabendo disso, o que ele faz? Ele cuida da terra, ele aduba a terra, ele irriga a terra, para que o fruto tenha um bom desenvolvimento. E todo semeador também sabe que só no tempo certo de cada espécie será colhida os seus frutos aproveitados, e a parte que não serve para nada vai ser feito o quê? Lançado fora, queimado. E quando nós pensamos em lavoura, pelo menos quando eu penso em lavoura, o que vem à minha mente primeiramente é semente e terra. Não sei a de vocês, mas quando eu falo lavoura, já penso em semente e terra. Eu não sei se tem alguém aqui que já trabalhou na roça, levanta a mão. Eu nunca trabalhei, mas minha mãe sim, e ela contava como que era, né? Então eu nunca não vi uma lavoura assim. Mas eu trouxe uma foto de uma lavoura. Pode passar o primeiro slide, se vocês conseguiram abrir. O que é uma lavoura? Creio que poucos, dos irmãos aqui, poucos levantaram a mão, que lavoura é uma extensão de terra onde a gente vai semear. Agora, amados, deve ser tão maravilhoso, indescritível, quando a gente olha para uma plantação de lavoura, e nós temos o dono da lavoura, vê crescendo, produzindo frutos, vê aquela imensidão de frutos daquilo que você plantou. Deve ser maravilhoso. Deve ser uma sensação muito boa de saber que a produtividade aumentou, não só em quantidade, mas em qualidade. E agora eu quero ver se vocês estão entendendo o rumo da mensagem. Eu vou perguntar no sentido figurado, irmãos. A IBP aqui é uma lavoura. Vamos pensar que a IBP aqui é uma lavoura.
Quem é o dono da lavoura? É o pastor Djalma? Quem é o dono da lavoura? O Senhor Jesus. E o que simboliza a semente? Que nós lemos ali na parábola do semeador. O que simboliza a semente? A palavra. O que simboliza a terra, amados? Alguém sabe? O coração daqueles que irão receber a semente. E o que simboliza os trabalhadores dessa lavoura? Os lavradores. Aqueles que semeiam a boa semente, são os ministros. Aqueles que sobem aqui para semear a palavra, porque a semente é a palavra. Só que o mais importante de tudo isso é aquele que rega, que aduba e cuida da terra. Porque senão, quando você semear, a planta não vai vingar. Então, o mais importante, e quem simboliza aquele que cuida da terra, adubando e cuidando, quem é que simboliza? O Espírito Santo de Deus. Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo o sentido aqui da mensagem? Então, o Espírito Santo prepara os corações. Irmãos, nós, quando chegamos aqui, a gente já não chega pregando. O que tem antes? Tem louvor, tem oração. Tudo isso é preparação para que o Espírito Santo haja no coração dos irmãos, para que você depois receba a palavra. É assim ou não é? Ninguém chega aqui já ministrando a palavra. Tem o louvor e Deus habita no meio dos louvores. É maravilhoso, o louvor dessa IPP tem sido uma bênção. Tem tocado nos corações, tem preparado os corações para receber a palavra. Então, o que um lavrador deve fazer para uma boa semeadura, amados? Lembram-se lá no início, sobre a lei da semeadura? Qual que é a lei que impera hoje? Se você plantar boas coisas, você vai colher boas coisas. Se você plantar coisas más, você vai colher coisas más. Não é um ditado popular isso. Sabe por quê? Isso é bíblico. Eu vou ler para você, eu vou provar isso para você, que está lá em Gálatas 6, 7 e 9. Eu vou ler rapidamente, não precisa abrir. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Glória a Deus. O que nós aprendemos com essa palavra? Que todo aquele que semear vai colher aquilo que plantou. Então, se você plantar chuchu, você vai colher chuchu. Se você plantar abobrinha, você vai colher abobrinha. Você não vai plantar morango e colher uva. De jeito nenhum. É aquilo que você plantar. Então, o que é que você tem semeado? Nós conhecemos o fruto pela árvore, não é, amados? Sim ou não? E a Bíblia diz também, trouxe também aqui mais um versículo, Salmos 1:3 diz assim: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, ou seja, dará frutos. Então a Bíblia fala que nós, que servimos ao Senhor, somos como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Que tipo de árvore é você? Que tipo de fruto você tem produzido nessa grande lavoura do Senhor? E ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, Jesus, quando ele sai para pregar, falar sobre o reino para aquelas pessoas que o seguiam, uma certa manhã ele teve fome. Ele teve fome e ele avistou uma figueira. E essa figueira, ela tinha folhas, mas ela não tinha frutos. O que acontece com essa figueira? Quando o Senhor fala, o Senhor aponta para ela e fala o que, amados? Nunca mais produza frutos. E a figueira secou. O que nós aprendemos com isso? Que nós devemos plantar a boa semente, produzir bons frutos na obra do Senhor.
Glória a Deus. E na palavra que nós lemos lá em Mateus do 24 ao 30, foi semeada boa semente. Qual era essa semente que foi semeada? O trigo. E o dono da terra semeou essa boa semente, mas também veio o inimigo, quando ele estava dormindo, e semeou a má semente na terra. Irmãos, eu não sei se vocês, eu queria até ter trazido aqui, mas eu não consegui. O trigo e o joio, eles são muito parecidos, são semelhantíssimos. Então, se você pegar o joio e você esfregar na sua mão e você abrir, vai ter o quê? Palha. O joio não tem fruto. Mas se você esfregar o trigo na sua mão e você abrir, você vai ver quantas sementes um joio, um trigo vai dar, porque ela produz mais de 10 sementinhas. Então, o trigo produz frutos, o joio não. E no que nós lemos aqui, a boa semente, ela foi lançada, que é o trigo. O trigo representa alimento. E o joio representa veneno, amados. O inimigo foi lá e semeou o joio no meio do trigo. E quando aqueles homens chegam, aqueles trabalhadores, quando ele já estava próximo da ceifa, aqueles homens falaram: Senhor, o Senhor não tem semeado a boa semente no seu campo? Por que tem joio? E aí o que ele responde? O inimigo fez isso. O inimigo semeou. É isso que o inimigo tem feito para aquele que não vigia, amados. O bem e o mal, eles vão crescer juntos no mundo. Eles vão crescer juntos. Aí o Senhor falou: não arranque, porque se você for arrancar, você pode tirar junto o trigo. Deixa que lá na ceifa a gente vai separar quem é joio e quem é trigo, porque eles são tão parecidos que você não consegue descobrir quem é um, quem é outro. Então não adianta você tentar decifrar, esse é joio, esse é trigo, olha, aquele ali é joio, que bênção, aquele ali é trigo. Não, amados, nós não temos esse poder. Só o Senhor sabe quem é quem, porque o Senhor conhece os corações. Se você fosse tentar discernir lá no tempo de Jesus, entre Pedro e Judas, quem você falaria que era o joio? Talvez você falaria que era Pedro, porque Pedro era pesado nas palavras, Pedro era rude, era bravo, era esquentado. Era ou não era? Mas ele não era joio. Mas aí você poderia olhar para Judas, que tinha a fala mansa. Judas foi escolhido para carregar o saco de dinheiro, lá seu tesoureiro. Ele era super educado. Você poderia falar que o trigo era Judas. E não foi, Judas traiu Jesus. Então nós não temos esse poder, amados. Só Deus, só Jesus sabe quem é quem. E naquele dia, o trigo será guardado no celeiro e o joio será queimado. Então nós temos que nos atentar. E o Senhor, Ele interpreta essa parábola depois para os discípulos, porque enquanto Ele estava pregando para a multidão, os discípulos não estavam entendendo. E quando Jesus chega em casa, e eles pedem para Jesus explicar a parábola. E lá no verso 30, não precisa abrir. No verso 36, tem a explicação. Eu vou ler para vocês. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz à igreja, irmãos. É uma palavra dura? É. Não estou falando que a igreja tem joio. Eu não estou falando isso, estou falando o mundo. Jesus falava, o mundo, no mundo, o campo é o mundo. Então, o que tem no mundo, gente? Hoje nós estamos vivendo tempos que a gente está pensando que está vivendo a grande tribulação já. Você abre, você põe ali no noticiário, só tem coisa ruim, gente, tragédias, coisas absurdas acontecendo. Agora, antes de vir para a igreja, um menininho, não sei se vocês estão acompanhando, o Mateus, de 10 anos, saiu para andar de bicicleta, não voltou para casa, encontraram esquartejado o menino. Gente, é coisas que estão acontecendo que os filhos do maligno estão fazendo horrores. E aí eu falo, aquele homem que semeou a boa semente, ele teve que dormir, porque o sono vem para todo mundo. É uma necessidade nossa dormir. Pode ver, você não consegue segurar o sono. Você tem que dormir. Só que é diferente você dormir vigiando. Percebe, amados? Dormir. Lembra das 10 virgens? Eram 5 loucas e 5 prudentes. Quantas dormiram? As 10 dormiram. As 10 dormiram. Mas 5 estavam vigilantes. E 5 não. Então, o que está acontecendo hoje em dia é pessoas dormindo, espiritualmente falando. Pode colocar o segundo slide. Amados, para uma boa semeadura, existem alguns passos que nós podemos observar na plantação. Quais seriam esses passos? A escolha e análise do solo, da terra, do campo. A análise do solo, ela pode ser comparada a um check-up que a gente faz todo ano. Quem faz check-up aqui? Temos que fazer, irmãos, todo ano, fazer um check-up. O check-up, ele vai analisar como você está fisicamente, sua saúde, para que se tiver algo acontecendo, já tratar, né? Para que aquele problema não avance. E é isso que acontece quando vai analisar a terra, o campo. Vai se analisar como que está o solo, se ele está aerado, né? Se ele não tem muitas impurezas, como que está o pH do solo, que é a análise química que fala. Permite analisar o número de nutrientes, como fósforo, potássio, zinco, manganês, ferro. Você sabia que a terra tinha tudo isso? Vocês sabiam que a terra tinha tudo isso? Então, o agricultor, ele sabe. Então, ele tem que ver tudo isso na terra. Ele tem que analisar a terra. E a semente lançada num solo que não está saudável, o que acontece? Morre. E nós vimos lá no versículo do 1 ao 9, a parábola do semeador. O que aconteceu com a semente lançada à beira do caminho? Veio o pássaro, ela foi pisada e os pássaros comeram. Lá nas pedras, o que aconteceu? Tinha pouca terra. E aí secou. Aquela que foi semeada entre espinhos, o espinho sufocou, elas morreram. Só aquela semeada no solo fértil frutificou. Então, o agricultor, ele tem que saber se a terra é fértil. Mas essa preparação da terra não sou eu que faço. Espiritualmente falando, como eu falei no início aqui, quem faz? É o Espírito Santo de Deus que vai preparar essa terra para receber a semente. Aleluia. Amados, nós precisamos buscar aquele que vai preparar a terra. Quando nós estamos para trazer a mensagem aqui, nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus para preparar os corações. Orar, buscar a direção do Espírito Santo, se consagrar. Porque senão, quando nós subimos aqui e lançar, não vai frutificar nos corações. Porque o Espírito Santo, ele precisa agir. E aí, entra aquilo que eu falei. Não é aquilo que a igreja quer ouvir, mas o que a igreja precisa ouvir.
Se a igreja está desestimulada, eu tenho que trazer uma palavra de quê? De ânimo, de encorajamento, de avivamento. Então eu tenho que conhecer essa terra. Pode passar o outro slide. Aquele é o primeiro passo. Segundo passo, a qualidade da semente. Amados, todo agricultor, ele analisa as sementes antes de lançar na terra. Porque existem vários tipos de semente. E o agricultor, ele quer a melhor para o seu plantio, para poder frutificar. Então ele escolhe as sementes. Ter sementes de qualidade é um dos principais objetivos do agricultor. Então ele precisa analisar. Espiritualmente falando, não é qualquer... O que simboliza mesmo a semente? A palavra. Então não é qualquer semente, não é qualquer palavra, amados. É a pura, é a genuína, é a Bíblia. Nós temos visto muitos semeadores por aí semeando, talvez até o joio no meio do trigo, porque não está aqui. A palavra verdadeira simboliza a boa semente, a palavra genuína. Então precisa estar alinhada aos padrões divinos. Esses semeadores que semeiam o joio, eles vão colher, como nós lemos aqui. O destino está preparado para eles. E aí, com essas pregações rasas que andam acontecendo por aí, os ouvintes vivem na emoção. Eles querem ouvir aquilo, aquilo enche naquele momento, mas depois não tem fruto, não tem arrependimento. Então não é a palavra pura e verdadeira. Então a semente é a palavra pura, verdadeira, é essa daqui. Nós temos também outro tipo de semente, que é as sementes transgênicas, aquelas que são enxertadas. Não é pura. O que simboliza espiritualmente essa semente? O que é que simboliza espiritualmente essa semente transgênica? As heresias, amados. Pegam-se um pouco daqui e aí coloca no meio outras coisas de interesses pessoais, talvez. Prega aquilo que convém, não o que precisa ser pregado. Lá em Apocalipse 22, do 18 ao 20, diz assim, presta atenção. Declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada neste livro. Se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas neste livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descrita nesse livro. Então ninguém pode tirar uma vírgula da palavra da semente pura. Ninguém pode tirar uma vírgula e nem colocar. Diz a palavra do Senhor. Então nessa análise que o agricultor faz da semente, com certeza ele vai escolher a melhor semente. Aquela que vai frutificar, vai germinar, vai crescer, vai dar bons frutos. E o terceiro passo, pode passar, que é o planejamento de uso de insumos. Todo agricultor usa insumos em suas plantações. Sim ou não? É preciso se preocupar com o tipo de insumos que está sendo utilizado. Quais seriam esses insumos? Adubo, fertilizante, inseticidas. Só que tem uma coisa, dependendo dos insumos que o agricultor vai usar na sua lavoura, ele pode matar a sua lavoura. No âmbito espiritual, quais seriam esses insumos, amados? Oração, comunhão, consagração, leitura bíblica, tudo isso deve fazer parte no insumo escolhido pelo agricultor. O que seriam essas ervas daninhas e essas doenças que estão na plantação, que tem que ser combatido com os insumos? Espiritualmente falando, qual seria? Aquele que anda de engano na obra do Senhor. Fofocas, inimizades, maledicências, mentiras, soberbas. O apóstolo Paulo se refere a nós cristãos como uma lavoura, lá em 1 Coríntios 3:9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus.
E se nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus, nós temos que dar o nosso melhor. Ao acordar de manhã, escolher semear o nosso melhor. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é digno do reino. Amados, o que é arado? Antigamente, o arado, agora já mudou, agora é mais moderno. Mas antigamente o arado eram 2 juntas de bois. E eles colocavam um jugo em cima das cabeças dos bois. Um ia na frente puxando os 2 bois. Que tinha na ponta, lá atrás desse jugo, tinha na ponta como posso dizer? Uma ponta que vai puxando a terra e vai fazendo as valas. E eu aprendi, nunca vi, mas eu aprendi, já vi. E o que acontece? As pessoas que estão na frente vai puxando aquele boi com aquele jugo e vai fazendo as valas, e quem está atrás vai lançando a semente. Espiritualmente falando, quem está à frente puxando o arado? Quem? Nós falamos aqui, o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que prepara a terra? Então o Espírito Santo vai puxando, vem comigo, você está no caminho certo. Vem, e vai indo. E quem está atrás lançando a semente? Se olhar para trás, como diz a palavra, se olhar para trás, o que acontece? Ele vai lançar a semente fora da vala. Vai frutificar? Não vai. Então nós não podemos olhar para trás. Aquele que semeia a boa semente não pode olhar para trás. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. O foco é a plantação da semente ali. Não pode cair fora da vala, senão não frutifica. Amados, quando você olha para trás, você vê tantas coisas que você acaba se distanciando daquilo que você está fazendo. Por isso que o Senhor fala, aquele que olha para trás, lança a mão do arado e olha para trás, não é digno do meu reino. Então, em nenhum momento nós devemos voltar atrás. Pelo contrário, nós devemos pedir a Deus direção sempre e fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. No campo espiritual, amados, a oração, ela é tão importante para a pregação da palavra, assim como arar a terra é importante no processo de semear. Se você não arar a terra, você não vai ser feliz ao semear. Se você não orar, não buscar, você também não vai conseguir semear uma boa palavra. E a função do Espírito Santo é preparar o coração, preparar a terra. A palavra é dura, né? Mas é preciso, amados, porque o Senhor nos ama. Glória a Deus. Nós estamos falando da realidade, irmãos, de muitos no mundo, em muitas igrejas por aí, que estão olhando para trás, estão desanimando, estão fazendo a vontade do maligno e não do Senhor. Infelizmente tem acontecido isso, mas o Senhor, Ele sempre está nos direcionando quando nós buscamos. Aleluia. No tempo em que Jesus estava pregando essa parábola, estava usando um contexto histórico daquela época, amados, do joio e do trigo. A ilustração que ele traz retratava o que eles viviam naquela época. Então tinha muitos pescadores, muitos agricultores. Então ele usava essa parábola para alertar e para uma maneira clara as pessoas entenderem sobre o reino de Deus. E ele usava como um recurso didático. Por isso que eu trago, às vezes, ilustrações. Eu acho que quando a gente vê, a gente consegue entender melhor. E aquele que semeou, lá na parábola do joio e do trigo, que semeou a má semente, o que aconteceu? Ele dormiu, ele teve que dormir. O que nós precisamos fazer, amados? Muitos estão dormindo espiritualmente. Você semeou
coisas boas no meio da sua família, do seu trabalho. O inimigo, ele quer vir e jogar o joio. Então fique atentos, para o inimigo não roubar aquilo que você semeou. Fique atento, amados. As diferenças entre dormir, como eu falei para vocês, dormir, vigiar, preparado. Então nós temos que dormir sim, mas estar sempre de olho no que anda acontecendo. Então mulheres, vigiem no seu casamento. Homens, vigiem no seu casamento, com seus filhos. Porque o mundo está lançando o joio aí, à torta direita. Mas nós sabemos que o Senhor um dia virá e levará a sua igreja. Separará o que é trigo do joio. Então algumas lições eu trago nesta noite. Apenas 7. Para não cansar os irmãos. 7 lições para nós. Primeira, pode passar. Primeira lição. Vigiai, é o que eu acabei de falar, vigiai, não durma na seara do Senhor, não durma na fé. E é nessa hora que o inimigo vem estragar aquilo que você plantou, sua vida, sua família, seus filhos, sua casa, seu coração, a sua seara. Segunda lição, crescimento falso. O trigo cresce, mas o joio incha, amados. O trigo ele cresce para cima, na vertical. Mas o joio ele incha para os lados, na horizontal. Terceira lição. Não vos contamineis com este mundo, ficais firmes na fé. Olha lá, até coloquei uma ilustração dos 4 homens lá. Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel. Nós somos sujeitos, amados, a conviver no meio do joio. Porque o mundo está aí. A gente não pode se isolar do mundo. A gente está sujeito a conviver. Mas não nos contaminemos com este mundo. Vivemos em um mundo onde o joio está sendo semeado. Nos campos, na vida. Nós somos desafiados a conviver com as diferenças, com as adversidades, com aquilo que tenta prejudicar o nosso crescimento. Mas aquele que produz bons frutos são conhecidos do Senhor. Não se preocupem. Quando vier a colheita, o Senhor sabe quem é dele. O Senhor nos ajudará. A Bíblia diz: põe-te de pé que eu te esclarecerei. Cristo te esclarecerá. Quarta lição. No processo de crescimento, o joio e o trigo aparentemente são iguais, como eu disse. Mas naquele dia será revelada a verdadeira identidade. Joio e trigo. Só quando o Senhor voltar que Ele vai separar. Então não fique tentando discernir quem é quem. Faça a vontade do Pai. Olhe para você, para a sua vida, para a sua família. Jesus nos permite discernir nossa verdadeira identidade, não pelo que aparentamos ser, mas pelo fruto que produzimos. Então produza, amados, produza frutos, bons frutos, frutos do Espírito. Precisamos examinar a nossa própria vida, nossas atitudes e verificarmos se nós estamos realmente vivendo como trigo no campo de Deus ou se estamos mais parecidos com o joio. Quinta lição. O joio não se inclina, mas o trigo sim. Por que será que o trigo se inclina? Porque ele tem frutos. Pode ver, olha lá. Ele está inclinado porque ele está pesado de frutos. Agora o joio não. Ele não tem frutos, então ele não se inclina. Espiritualmente falando, aquele que produz frutos é aquele que se inclina diante de Deus. É aquele que busca fazer a vontade de Deus. É aquele que se dobra em oração. É aquele que fala: Senhor, eu não sou ninguém sem Ti. Eu não tenho nada para falar se o Senhor não colocar na minha boca. O crente trigo vive curvado diante de Deus, mas o crente joio não se inclina, não se dobra, não se humilha, não ora, não busca. Não seja o crente que não se inclina, não seja o joio.
Sexta lição: o mal não prevalecerá na seara do Senhor eternamente. Quando vemos o Senhor da seara dizer não para arrancar o joio, dá a impressão que Ele está querendo preservar o joio, mas não é isso, porque Ele não quer que quando nós formos arrancar o joio saia o trigo junto. Então temos que conviver até a ceifa. Por isso que se perguntar para arrancar o joio, e o dono da terra falou que não, o Senhor também não quer que ninguém se perca dentro da seara do Senhor. O julgamento final acontecerá, onde o joio será separado do trigo, e naquele dia haverá distinção. Isso reafirma a justiça de Deus, amados, suas promessas de que o mal não vai prevalecer eternamente. Sétima lição e última: o joio pode até crescer, mas além de crescer, o trigo também frutifica. O joio pode até crescer, mas ele não vai dar fruto. Mas o trigo, além de crescer, ele também frutifica. Nós temos que ter isso em mente. O crescimento do joio não pode sufocar a capacidade do trigo. Crescimento de joio nunca vai interferir na produtividade do trigo. Tenham isso em mente. Se alguém está tirando a sua paz, semeando aquilo que, coisas ruins em seu coração, creia em Deus, que isso não te afetará, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. No tempo certo, o joio será cortado e lançado ao fogo. Para encerrar, eu vou ler em Mateus 9:37, que diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: sim, a colheita é grande, mas a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua seara. Tem poucos na seara do Senhor, poucos que querem fazer a vontade do Pai, que querem semear a boa semente. Tem muitos que querem semear a má semente, mas poucos querem semear a palavra verdadeira. Então fiquem com essa palavra, e eu queria pedir que os irmãos se colocassem em pé. Vamos orar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você sente, glória a Deus, que a palavra falou com você, feche os teus olhos, nós vamos orar. E o Senhor vai te esclarecer, amados. Às vezes nós passamos por tantas coisas e às vezes ficamos querendo olhar para trás. Lançamos lá a mão do arado e queremos olhar para trás, mas não faça isso. A seara precisa de você. Você precisa semear a boa semente, para que outros conheçam a verdade. E para isso que o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, eu te louvo, Senhor, por mais essa noite, Senhor, na tua presença, por mais essa palavra, Senhor, a qual o Senhor tocou em meu coração, Pai. Oh Deus, eu tenho certeza que os teus filhos, Pai, receberam a boa palavra, a boa semente, e agora é o teu Espírito Santo que vai fazer a obra em cada coração, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, humildes, para que o Senhor nos use, para que o Senhor nos encha, Pai. E a tua igreja, Pai, precisa do teu Espírito sobre elas, Pai. Muito obrigado por cada um que chegou nesta noite, aqueles que não puderam vir, mas que o Senhor, através da live, Senhor, possa alcançar as pessoas que não puderam estar presente. Deus poderoso, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesta igreja, pelo crescimento que nós temos visto nesta igreja, um crescimento sadio. Que o Senhor possa continuar operando nos corações. Oh Deus, que o crescimento seja em quantidade, mas principalmente em qualidade. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus.